Se você puder abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 12, eu te convido a ler comigo esse texto. Enquanto você localiza, aproveito para lhe pedir orações. Nós temos um projeto em parceria há muitos anos, no Mali, e nós temos lá no Mali um terreno bem grande, e a gente precisa seguir com alguns projetos, e Deus colocou no meu coração não mais edificar igrejas assim de tijolos, mas eles que se esforcem sobre a edificação de igrejas, mas que eu devia ajudar e investir o máximo que puder através de parcerias na construção de escolas. E a gente quer construir uma escola lá no Mali. Então eu peço a sua oração, eu vou estar trazendo aqui ao longo dos dias as informações, grandeza do terreno. O pastor Paulo já está construindo o orfanato, e eu quero do lado do orfanato construir uma escola, no nome de Jesus. O Mali é um dos países de menor índice alfabético do mundo, é o 4º do mundo. Então, de cada 50 pessoas, uma sabe ler metade. É uma coisa absurda. E para a gente evangelizar o Mali, muito especialmente, uma das formas é através de escolas. E por que Deus me levou a pensar nisso? Queridos, eu conheço 19 nações africanas. E grande parte dessas nações, eu fiquei pasmo ano passado, que uma que eu não imaginava que estava assim, no sul da África. O Islã desenvolveu um projeto há 10 anos atrás. Eu tive acesso a esse projeto há 7 anos atrás, mas não imaginava que eles iriam com tanta veemência. E eles articularam, e esse fechamento de década, eles conseguiram alcançar 5 países, em cidades com mais de 100 mil habitantes, construindo uma escola a cada 5 quilômetros. As crianças ficam o dia inteiro, de manhã até a tarde, estudando na escola islâmica. Ela tem 4 períodos de estudos do Alcorão, de 40 minutos cada um período. Essas crianças, em pouco tempo, ninguém tira elas do islamismo. Ninguém. Grande parte já saem de lá pronto a se explodir através das guerras santas do jihad. E a gente perdeu tempo nisso, como igreja. E a gente precisa correr atrás do prejuízo. E aí é uma das coisas que quero iniciar no projeto da AMA, doravante. Por isso solicito suas orações. João capítulo 12, verso 35, diz assim: Então Jesus lhe disse: A luz ainda está convosco por um pouco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Terminando de dizer estas coisas, Jesus se retirou e ocultou-se deles. Amém. Como sempre gosto de fazer, se não for chato para você, você puder inclinar sua cabecinha, fechar seus olhinhos, por favor. Paizinho querido, mais uma vez eu quero honrar o teu nome, e dessa ocasião, Paizinho, pedindo a tua bênção, mediante essa palavra que fora lida, e que o teu Espírito possa conduzir-me, ou ajudar-me a conduzir os argumentos desse texto. Mas bem sei que tudo que posso é argumentar e falar e expor à igreja aquilo que está já dentro do meu coração. Mas ensinar compete a ti. Só o Senhor pode colocar dentro do coraçãozinho deles as verdades de forma totalmente pessoal. Então eu gostaria, Paizinho, que cada um recebesse essa palavra de acordo com a sua necessidade. Tanto aqueles que estão através das redes sociais, que a sua palavra se identifique no coração de acordo com aquilo que precisam. Eu lhe peço isso com temor e no amor de Jesus. Amém. Queridos, Jesus
estava completando o seu período de ministério aqui nesta fase, especialmente nesse capítulo 12, onde marca o início das últimas semanas do seu ministério terreno. E é um capítulo bastante interessante, porque saiu de um evento bastante bonito, de um jantar onde ele foi muito honrado por uma senhora. E agora, através de diálogos com essas pessoas, ele traz algumas informações e alguns ensinos que são bastante interessantes a estes. É bem verdade que completava Jesus provavelmente cerca de 33 anos e quase meio nesse período aqui, já caminhando para o seu destino. E esses 33 anos que Jesus trilhou a terra, enquanto que ser humano como nós, foram 33 anos de intenso sofrimento, de angústias, de enfrentamentos, de situações que se parecia conosco. Talvez como grande parte das pessoas que nasceram em situações economicamente mais frágeis, se identificam da forma como Jesus viveu ao longo de toda a sua vida. Desde o momento em que nascera em Belém, uma comunidade de campesinos e pastores, era realmente pequena e as pessoas extremamente humildes. E ele ainda, em meio a essa cidade que já era humilde, já era pequena naquele período, hoje eu não sei como é, mas o pastor Sérgio sabe, até porque conhece as terras de Israel. Entretanto, naquele período, por ser pequena, por ser pobre, e ainda dentro de um período de recenseamento, onde muitas pessoas voltaram às suas cidades de origem, suas aldeias de origem, para se cadastrarem ou fazer um recadastramento, um censo. Estava, portanto, lotado, todas as casas cheias, as vilas cheias, e não havia sequer um lugar em que pudesse acolher a família de Jesus. José e Maria, portanto, saem a ermo, e ela estava com dores de parto, embora fosse a noite mais bela de todas as noites, mas naturalmente deveria ser acolhida em um lugar bastante aconchegante, mas não tendo este lugar, não deixaram que ela pudesse ter o bebê ao relento e ofereceram-lhe uma estrebaria, do qual, utilizando um coxo, ela coloca ali os panos e José ajeita tudo e ela tem o bebê de forma natural. E ali, naquela estrebaria, ela tem os seus momentos maravilhosos de vislumbrar o Salvador que veio à terra. Tudo de maneira humilde, sem qualquer pompa, sem qualquer barulho, sem qualquer movimento de orgulho, ou festa ou luxo. Ao contrário, até mesmo aqueles que foram os primeiros a visitar tiveram o privilégio de ouvir o anjo Gabriel falando-lhes e dando-lhes as boas novas e anunciando o nascimento do Messias e orientando que esses pudessem seguir a estrela que os guiaria até o local onde Jesus havia nascido. Estes tiveram a maior experiência, inclusive maior do que aqueles que puderam chegar junto a Maria ali na estrebaria, porque puderam não só ver o anjo que lhes dava boas notícias, mas puderam ver acima destes milhões e milhões e milhões de anjos, portanto a maior orquestra que os céus já viram, a atmosfera celeste já viu tocar toda de uma vez, cantando e glorificando a Deus nas alturas, porque o Salvador havia nascido no mundo. Foi de fato a melhor e mais bela noite de todos os tempos, desde que o mundo é mundo. Observe, portanto, que Jesus nasceu numa cidade pobrezinha, em um lugar pobrezinho, e passou a sua vida inteira em lugares pobres. Foi viver um tempo no Egito, e quando seus perseguidores já não existiam mais, José o traz de volta para as terras de Israel, e ele fora viver em Nazaré, uma pequena vila que, na verdade, não era tão pequena assim. Flávio Josefo afirma que tinha mais de 15 mil habitantes, outros afirmam que tinha um pouco mais. Entretanto, era uma comunidade conhecida pela sua miserabilidade, pobreza, como que se fosse a escória, o lixo, o esgoto de toda aquela região. Os maus tratos, a forma como as pessoas tratavam aqueles que viviam em Nazaré, era de fato discriminatória e muito preconceito. Você vai ver, inclusive, duas citações, uma se perguntando se pode vir alguma coisa boa de Nazaré, inclusive de pessoas que eram discípulos de Jesus, que foram discípulos de Jesus. Você vai ver os próprios homens, doutores e conhecedores da lei,
afirmando que não poderia vir profeta algum de Nazaré, pois de lá nada de bom poderia vir. Evidentemente, foi levado por José e Maria para viver nesta cidadezinha. E lá cresceu, lá trabalhou, lá foi educado pelos seus pais e, evidentemente, desde pequeno, José lhe ensinou o ofício de carpinteiro, mesmo porque o pai viera a falecer pouco tempo depois, e Jesus tem nos seus ombros a dura e pesada carga de ajudar a sua mãe a criar os outros irmãos e irmãs que tiveram de José. Observe, portanto, que essa vida de Jesus não fora tão simples assim, até porque, embora seja obscuro o tempo de vida de sua juventude, mas é sabido que não fora nada fácil. O próprio Isaías afirma que Jesus foi um Senhor instrumentalizado no trabalho, isto é, ele foi preparado, provado. Seus ombros eram calejados de carregar madeira pesada, suas mãos eram grossas, seus cabelos queimados pelo sol, sua pele era escura, seus pés eram cascudos, até porque andava, a maioria das vezes, de pé no chão, e o seu trabalho era extremamente árduo e bastante laborioso. Isso Jesus teve até os seus 30 anos, quando é a idade onde inicia-se, portanto, o ministério sacerdotal e até de chefes de sinagoga, e ele seguiu essa regra. Seu ministério inicia já com essas marcas de trabalho, de sofrimento, de labor. E quando inicia, ele não tem sequer um travesseiro para reclinar a cabeça, não tem absolutamente nada que possa financiar toda essa jornada que ele iria empreender ao longo dos 3 anos e pouco de seu ministério terreno. É um fato que não apenas ele não tinha nada, mas de igual modo as pessoas que passaram a segui-lo, conhecemos pelos textos que também eram pessoas de situação financeira bastante deficitárias. Observe que a vida de Jesus como um todo não foi fácil. O tempo todo teve o seu labor sendo exposto. E mesmo assim, quando inicia seu ministério, tem dores e tristeza, porque quase 1 ano depois em que ele está ministrando, e também João o Batista, que prepararam o seu caminho, está em paralelo, de igual modo, ministrando, vem este a ser assassinado, degolado por Herodes, e Jesus naturalmente se entristece porque era o seu precursor, e ele mesmo afirma que era um homem de tamanha autoridade e estima do próprio Deus. Logo, sua vida não era nada fácil. Observe que em meio a tudo isso, ele era conhecido e tornou-se conhecido em toda a região, não somente pelos milagres que fazia, até porque não poucas vezes já citei que a vida e o ministério de Jesus se tornou o máximo, e ele fora conhecido pela grandeza de suas mensagens, muito mais do que pelos milagres que realizava. A sua autoridade, o seu poder, a sua grandeza, e muito especialmente o que ele afirma, que no próprio texto, que ele é a luz do mundo, e que a luz ainda estava com os homens. E se pautar em cima desse texto, naturalmente iremos descobrir que Jesus era a luz do mundo, não por conta simplesmente de que tirava pessoas das suas dores, das suas enfermidades, ou mesmo da morte, ou que limpava o caminho dos leprosos, os próprios leprosos tinham a nova vida, não somente por isso, isso era apenas um efeito da luz. Afinal de contas, Jesus era a luz do mundo pela forma como ele vivia, mediante o que ele pregava. Ele era uma expressão de amor, cuidado, carinho, gentileza, firmeza, verdade, transparência, da qual ninguém podia duvidar ou imaginar qualquer outra coisa. O tempo todo, ao longo do ministério de Jesus, ninguém pôde de maneira alguma questioná-lo sobre a sua idoneidade, sobre aquilo que ele afirmava ser. Então, fato que Jesus, em todo o tempo, ele tinha dentro do seu coração um destino muito bem definido. Ele sabia que começaria o seu ministério em Cafarnaum, mas que terminaria o seu ministério em Jerusalém. E todas as vezes que ele falava sobre isso, você sempre vai ver alguém questionando o porquê de ir a Jerusalém, o porquê de enfrentar tantas situações adversas. E ele, sempre convicto do que sabia, do seu destino definido, afirmava que ia terminar em Jerusalém, era o seu destino final. Mas isso justamente porque ele tinha de igual modo uma missão convicta dentro de si que precisava ser executada.
E a sua missão era morrer na cruz em Jerusalém. E nada podia mudar Jesus disso, até porque ele mesmo, em algumas vezes, argumentando com os discípulos, inclusive aqui no capítulo 12, nos versículos anteriores, precisamente 24, 25, até o 27 por ali, Jesus está dialogando com os discípulos e ele naturalmente sabe que o momento se avizinha e ele argumenta com os discípulos: por que vou estar com a alma angustiada? E por que eu vou pedir ajuda a Deus, se foi para isso que eu vim? Como quem quer dizer, nada vai mudar a minha missão, nada vai tirar o meu foco de terminar e morrer na cruz do Calvário, cumprindo assim aquilo que o Pai me ordenou a fazer. Ele estava certo daquilo que ele iria fazer. E ele afirma de maneira contundente que ele é a luz do mundo. E era, bem verdade, a luz do mundo. E como podemos não somente vislumbrá-lo acerca de suas palavras, mas podemos também vislumbrar o que tinha dentro dele. Justamente porque aqueles que conviveram e aqueles que testemunharam, os que conviveram, tinham de fato exemplos práticos para nos mostrar. E se você quiser ver 4 principais virtudes que havia dentro de Jesus, que fazia dele ser a luz maravilhosa do mundo, Paulo escreve sobre isso aos Filipenses, lá no capítulo 2. E os versículos 4 em diante, ele diz, aliás, do versículo 5 em diante, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo demonstra de maneira tão linda o que sentia Jesus, o que representava o coração dele às vistas de todas as pessoas. E há pelo menos 4 grandes verdades aqui que fazem dele a maior luz brilhante, a luz do mundo até hoje, que ilumina todos nós. E o primeiro que você encontra na citação de Paulo é que ele tinha um coração totalmente puro. Se tem uma coisa que você vai encontrar nas afirmações do apóstolo Paulo, é que Jesus era extremamente puro. Ninguém consegue acusá-lo de qualquer sedição. Ao longo dos seus 3 anos e meio de ministério, e foram 3 anos e meio ininterruptos ao lado de pessoas, convivendo com todos os tipos de pessoas, gente boa e gente má, gente honesta, mas gente também desonestas, gente que buscava o bem, mas pessoas corruptas, mulheres de todos os níveis, pecadoras, pecadores, todos esses sentavam à mesa com Jesus. Não raras vezes acusaram-no de maneira leviana, sem conseguir provar coisa alguma, de que ele sentava-se e comia, jantava com beberrões, glutões, com pecadores em geral, mas apenas citações, palavras sem qualquer nexo ou com qualquer fundo de verdade. Ele era extremamente gentil, amável, e tudo o que ele fazia, convivia em meio às pessoas, mas nada da vida dele teve qualquer tipo de acusação, peso ou lacuna, ou qualquer mancha em seu ministério. Ao contrário, a própria Bíblia diz que ele viveu o tempo inteiro, não só tendo um coração puro, mas se mantendo puro de tal maneira. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 21, que ele foi colocado diante de nós sem pecado, de maneira nenhuma ele pecou, foi feito justiça de Deus e morreu pelos nossos pecados, mesmo sem ter tido qualquer pecado. Isso é um fato maravilhoso. Se você seguir aí na sua Bíblia, você vai ver que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 4 e no versículo 15, ele diz que não, de maneira nenhuma Jesus pecou e não houve engano em sua boca. Ele era totalmente puro, não só de coração,
coração, mas de atitude, de palavra, uma pureza inigualável, extremamente perfeita, do qual não pode ser ofuscada por qualquer palavra ou xingamento ou acusação. O próprio Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 22, ele diz que Jesus foi e viveu inteiramente sem pecado algum. Isso é uma verdade clara. Ele era totalmente puro. Como é que poderia acusar alguém com uma pureza de coração tamanha como Jesus? É por isso que você vê o apóstolo Paulo dizendo: eu gostaria que vocês tivessem o mesmo sentimento que ele teve. Esse sentimento de pureza, de amabilidade, de cortesia, esse sentimento do qual não tem nenhum desejo de sobrepor, nenhum desejo de querer ser, de se igualar, de opor-se, ao contrário, sempre pronto a amar e a ser submisso ao seu Pai. A segunda coisa que o apóstolo Paulo diz que Jesus tinha dentro dele como um valor inestimável, que fazia ele ser a luz de todos os povos, e cujas pessoas que andavam e ouviam seus sermões, por mais que as palavras eram contundentes e as confrontava, ainda que Jesus pregando lhes colocasse contra a parede e os seus corações enfermiços começassem a queimar, ainda assim não poderiam eles citar qualquer que fosse a palavra contra Jesus, porque este era totalmente puro. Perceba que em João 8, ninguém teve qualquer autoridade para questionar Jesus, pois ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ora, ele era o único que poderia fazê-lo, mas não o fez em uma expressão de perdão, de amor e de graça. Mas uma segunda coisa, você vê o apóstolo Paulo dizendo que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento, Paulo? Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, isto é, ele não ficou observando o trono do Pai e querendo estar no lugar do Pai, ou questionando os projetos, as ideias, as ordens, o comando do Pai. Ao contrário, o tempo todo ele vivia como se não fosse Deus. Dentro do coração dele ele era, mas não se comportava como quem era. Ele tinha todo o poder, mas não utilizava todo o seu poder, não se vangloriava do que ele era. Ao contrário, ele preferia viver nos holofotes, longe dos holofotes. Quando fazia um milagre, por exemplo, tinha todo o cuidado para não usurpar a glória do seu Pai. Tal era a pureza do seu coração. Não gostava que as pessoas o popularizassem, ou que pudesse tirar uma selfie com ele, ou contar para todo mundo o que ele acabara de fazer. Ele sempre pedia de maneira delicada: não conte para ninguém o que eu acabei de operar na sua vida. Como as pessoas não contariam tais coisas? Óbvio que elas iriam dizer. Mas Paulo vai além e diz que Jesus, ele tinha um coração completamente humilde. Por quê? Porque ele diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ora, Jesus não precisava de humildade, porque ele já era humilde. Ele não precisava se humilhar mais. Por que se humilhar? Humilha-se aquele que é exaltado, aquele que tem um coração exaltado. Mas ele era a própria humildade em pessoa. Mas por que ele fez isso? Assumindo uma forma de servo, para que nos ensinasse que mesmo que pensamos que não somos, mas no interior somos. E Jesus tomou isso até como uma prevenção, como uma vacina contra qualquer tipo de orgulho, soberba, sentimento de achismo ou coisa parecida. Perceba, plenamente humilde. Não só um coração humilde, pronto a amar e a servir. E eu vejo isso de uma maneira tão intensa, porque ele, tendo toda a autoridade como tinha, poderia determinar quais seriam os horários de atendimento, quem ele iria atender, como ele iria atender. Mas ao contrário disso, Jesus sempre se dispôs em humildade a servir as pessoas em amor e amando as pessoas em servi-las. O tempo todo que você encontra ao longo dos 30 e poucos milagres que Jesus fez de forma explícita, e os milhares e milhares e milhares de forma escondida nos textos, nenhuma das vezes ele fez com seletividade. Ao contrário, os próprios discípulos criaram mecanismos de seleção, mas a Bíblia diz que Jesus chegava nos lugares onde tinha multidões,
Perceba que a própria palavra multidão está no plural, multidões. Multidões de enfermos, Marcos 1,35 diz isso. Multidões de coxos, paralíticos, mancos, endemoniados. E Jesus curou a todos. Milhares e milhares. Ele estendia o seu amor e o seu cuidado com tamanha humildade, não importando quem eram as pessoas. Seu coração estava aberto a todos. Recebia de igual modo e ensinava-lhes a escapar de suas vidas miseráveis e pecadoras. Perceba que nada se compara à tamanha humildade de Jesus, de se assentar com quem não tinha nenhum valor. Uma das coisas mais belas que vejo no ministério de Jesus, e acho incrível a forma como ele demonstra isso. Por exemplo, Marcos, lá no capítulo 5, logo depois que ele volta de Gadara, dos versos 21 em diante, onde Jesus é ali encontrado por uma grande multidão, e no meio da multidão, Jairo, o chefe da sinagoga, que antes falava mal de Jesus, agora vai até Jesus para buscar ajuda. A sua filha está à morte. E Jesus, humildemente, há poucos dias atrás, ouvira que Jairo era um daqueles fariseus que incitava que Jesus expulsava demônios pelo poder do próprio Satanás. E agora o próprio Jairo, que era um dos progenitores dessas mentiras, vai ter com Jesus. E a humildade de Jesus, em um momento nenhum, cita isso, nem critica, nem afronta, nem nega, ao contrário, ele se entrega a cuidar desse problema que Jairo tinha. E diz a Jairo: eu vou na sua casa. Mas essa não é a cena que me encanta. É que no caminho, enquanto Jesus está indo apressado à casa desse chefe de sinagoga, uma mulher pobre, que nenhum dos evangelistas, quando a cita, nenhuma das pessoas, nenhum dos intérpretes ou estudiosos, quando a cita, fala seu nome ou seu histórico, senão apenas aquilo que ela for acometida. Tudo que se encontra é alguém, ou uma pobre mulher, ou uma mulher com fluxo de sangue. É como ela é identificada. Somente alguém, um pobre alguém. Não valia a pena citar o seu nome, até porque ela não era ninguém. Ela poderia ter sido alguém enquanto ela tinha posses, quando ela tinha algumas virtudes. Mas depois de 12 anos, cuja Bíblia diz que ela gastou tudo com os médicos e não tinha como resolver seu problema, então ela deixou de ser alguém e passou a ser ninguém. Tão ninguém que ela não podia sequer parar diante de Jesus e pedir ajuda, como Jairo fez. Não podia. Mas ela vai se escorregando, se esfregando pelo chão, se arrastando em meio a joelhos, e ela consegue tocar de maneira delicada na veste de Jesus. Bastou isso para que ela fosse curada. E quando é curada, a humildade de Jesus é incrível. Porque ele diz: eu não saio daqui enquanto eu não identificar quem me tocou de um jeito diferente. E todos o oprimiam, e até ele é questionado porque as pessoas o apertam. E ele diz: mas alguém tocou-me de um jeito diferente. Então essa mulher, não podendo ocultar-se, diz a Bíblia que ela cria coragem e se apresenta e diz: foi eu quem te toquei. Imagina os trapos dessa mulher. Imagina a vestimenta, imagina o físico, imagina os seus olhos, imagina o mau cheiro. Imagina como ela estava, o físico. Mas Jesus olha para ela com tanto carinho e diz: filha, a cura daquela mulher foi na sua alma mais do que no seu corpo. Ele demonstra a ela tanto amor que ela sai dali se sentindo alguém. Tal humildade você não encontra em outros líderes, que está disposto a sentar com qualquer tipo de pessoa, seja rico ou pobre, tão somente para lhes mostrar o reino de Deus. Esse era o Jesus, por isso ele era a luz. Quem poderia questioná-lo? Quem poderia citar qualquer coisa contra ele? Mas o apóstolo Paulo ainda vai um pouco mais longe. Ele diz que esse Jesus, de maneira tão tremenda, tão poderosa, que demonstra tanta humildade, assumindo essa forma de homem e de servo, até a morte de cruz, ele tinha um coração completamente entregue ao seu Deus, completamente disposto a servir o comando do Pai,
completamente convicto e completamente comprometido com aquilo que o Pai havia lhe dito a fazer. Perceba que essa era a tal convicção de Jesus. E a entrega dele era tão veemente, que mesmo quando ia fazer qualquer coisa, você nunca vai encontrar Jesus batendo no peito e dizendo: porque eu fiz, porque a minha palavra, porque o meu poder. Mas você sempre vai ver Jesus declarando diante das pessoas: eu faço o que o Pai me mandou fazer, eu falo o que eu ouvi de meu Pai. As palavras não são minhas, as palavras são de meu Pai. O evangelho não é meu, o evangelho é de meu Pai. O poder que uso não é o poder meu, é o poder de meu Pai. O tempo todo ele ocultou-se, mostrando o quanto ele se entregou ao Pai, como quem dissesse: eu só vivo aqui porque o Pai faz eu viver. Na mesma proporção, o apóstolo Paulo, lá no versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses, ele nos ensina de tal maneira a mesma importância. Ele diz: pois para mim o viver é Cristo. Porque Jesus está aqui vivendo. Paulo estava copiando o mesmo sentimento. Tamanha era a entrega de Jesus. Nada era mais importante para Jesus do que cumprir aquilo que o Pai lhe orientou a cumprir. Nada era mais importante para ele do que agradar o coração de seu Pai. É por isso que você vai vê-lo lá no Getsêmani, em um momento de tamanha dor. E o que oprimia Jesus, o que o angustiava, o que fazia ele ter o seu suor misturado ao sangue e as suas glândulas sudoríparas faziam com que fosse expelido assim, era justamente o alto nível de opressão que estava sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre o seu espírito. Não era o medo da cruz, mas era o peso dos meus e os seus pecados. Eram as acusações que o diabo faz dia e noite contra mim e contra você por todas as gerações. Em uma só vez, em um só momento, estava tudo sobre Jesus. E é isso que ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Não era a cruz que ele estava fugindo. Porque no capítulo 12 de João ele diz: eu vim para a cruz e nada me tira dela. Entende? Entrega completa ao Pai. É por isso que quando ele termina de orar por 3 vezes, os anjos do céu vêm e o conforta e o consola ali no Getsêmani. Tal era o peso que Jesus carregava, mediante a entrega voluntária dele ao seu Deus e Pai. E o mesmo Jesus nos ensina: para ele nada era mais importante do que seu Pai. Essa é a mesma expressão que deveríamos copiar. Observe que se essas 3 já fazem Jesus ser uma referência de luz ao mundo que vivemos, então uma 4ª ainda se desdobra nesse texto. Por quê? Porque a Bíblia diz nas palavras do apóstolo Paulo que, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Que isso quer me dizer que Jesus tinha um coração plenamente confiável. O Pai confiava em Jesus. O Pai colocou uma missão nas mãos de Jesus, e como pudesse eu dizer que o Pai descansou no seu trono, porque sabia que Jesus jamais ia recuar. É dele que vêm as palavras de orientação, que o nosso viver seja sim, sim, não, não, confiáveis. Que não tenhamos um espírito doble, que não sejamos falsos, mas que sejamos verdadeiros no falar, no agir, no ser. Que sejamos pessoas de uma face só, como Jesus era em todo o tempo. Ele não era alguém que você podia desconfiar, era alguém totalmente confiável, na presença ou na ausência. Era a verdade absoluta. É por isso que diante do próprio governante, ele tem a ousadia de dizer: eu sou a verdade. Eu vim dar testemunho da verdade. No Evangelho de João, ele mesmo afirma que não há outra verdade senão ele mesmo. No 8,32 ele afirma que se conhecer essa verdade, a verdade que estava dentro dele, essa verdade o libertaria. De tal forma, Jesus era confiável. O Pai podia descansar plenamente naquilo que depositou nas mãos de seu Filho. Em Mateus 24, 35, o texto nos caminha
e orientam que pode passar céus e terra, mas as palavras de Jesus jamais passarão. Ele é plenamente confiável. Se eu fosse você, eu olhava para quem está pertinho de você e dissesse para essa pessoa: Jesus é perfeitamente confiável. Tolo quem não confia nele. Por isso ele era chamado e é atribuído a ele essa expressão, luz do mundo. Por isso ele iluminava, porque a luz irradiava de dentro dele. Agora perceba que o que ele afirma através do Evangelho de João, não só afirmando que ele é a luz do mundo, mas que de igual modo ele ilumina um mundo em trevas. E o mundo que Jesus viveu e cresceu e iluminou é o mesmo mundo que a gente nasceu, cresceu e vivemos e fomos chamados a iluminar. Um mundo completamente em trevas. E se fôssemos descrever sobre isso, que não dá tempo para fazê-lo, gastaríamos um bom tempo argumentando e mostrando a você quão em trevas está o mundo em todas as esferas de sua sociedade. Não há sequer uma brecha que a gente possa dizer, não é, esse lado está intacto. Mas em qualquer canto da sociedade, em qualquer dinâmica, em qualquer esfera, em qualquer facho de vida, você vai ver corrupção e trevas reinando. Estamos quase chegando à base de Gênesis 6, onde a imaginação do ser humano já era corrupta. E talvez chegamos no mesmo limiar, onde a própria imaginação do coração humano já se corrompeu. Isso significa que até em sonhos as pessoas pecam. E às vezes pecam de maneira deliberada. O mundo em trevas é o que fomos chamados a iluminar. Agora perceba que Jesus diz que é nesse mundo de trevas, e ele disse, você deve continuar andando. É nesse mundo de trevas que nesse texto do Evangelho de João, Jesus afirma, a luz ainda está convosco por um pouco, isto é, ele está dizendo, eu ainda estou com vocês. Eu ainda estou caminhando com vocês. Portanto, andai enquanto tem luz, para que as trevas não vos apanhem. Observe bem essa fala contundente de Jesus. Eu gosto dessas expressões dele, porque ele mesmo nos afirmou, não só para aquele momento, mas a sua palavra, ela é incumbidora, ela nos reveste, ela nos compromete, porque ele disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele colocou em nós essa responsabilidade, como quem diz, eu sou a luz do mundo e caminhe comigo enquanto eu estou aqui. Mas do momento em que eu partir, vocês irão iluminar. Em Mateus 5, 13, 14, ele afirma de maneira tão forte e contundente como quem sopra em nós essa responsabilidade de iluminar tamanho mundo em trevas, tamanha escuridão demoníaca. Agora perceba que somos basicamente como a lua, não temos luz própria. A luz que brilha em nós para iluminar o mundo é a luz incandescente da vida de Jesus dentro de nós. É essa luz, e por meio dessa luz é que a gente pode iluminar o mundo que jaz em trevas. Tão grande as trevas desse mundo, que João afirma na sua primeira carta, 5,19, dizendo que o mundo está debaixo, submetido ao poder do maligno. Então saiba o que isso significa. O diabo domina todas as esferas do mundo sem Deus. Todos os departamentos governamentais, estruturais do mundo sem Deus, o diabo está no controle. Não pense ao contrário. Não estou dizendo que todas as pessoas estão endemoniadas. Eu estou dizendo que o mundo inteiro está debaixo dessa manipulação maligna, dessa influência, desse peso, dessa dor maligna. Basta você andar em alguns lugares aqui no nosso próprio país e você vai sentir o peso de tal coisa. O mundo jaz nas trevas. O príncipe deste século, como diz o apóstolo Paulo, cegou o entendimento das pessoas. Lá em 2 Coríntios 10, 4, ele diz
que as nossas armas não são carnais, porque não lutamos contra as coisas dessa vida física, mas a nossa luta é espiritual contra esse principado que domina o entendimento das pessoas. Por isso que aos Efésios ele escreve que a nossa batalha é contra principados e potestades nas regiões celestiais. É o que prende o mundo em trevas. Não é brincadeira. Talvez você ache normal. Você percebeu que de outubro para dezembro quadruplicou o desaparecimento de crianças até 5 anos de idade? Você percebeu? Você acha que isso é uma simples coincidência? Foi o ano do sacrifício a Satã. Foi a virada de uma década. A maioria dos bruxos se convencem de que tem que fazer grandes sacrifícios humanos com corações puros, para que o domínio maligno continue sobre as esferas governamentais. A gente não consegue ver o que está acontecendo, graças a Deus, porque talvez ficaríamos loucos. Entretanto, o mundo jaz debaixo do maligno, mas alguém tem que iluminá-lo. E como irá iluminar? Luz própria nós não temos, porque o que está armazenado aqui dentro nem sempre é bom. Mas a luz incandescente que vem do Cristo que habita dentro de nós. Agora perceba que Jesus é tão enfático, porque ele diz: andai enquanto tendes luz, para que a luz não os apanhe. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer, as trevas também estão em movimento. E se você não estiver pronto a iluminar e decidir parar a caminhada, as trevas vão te alcançar. O que ele está dizendo é o reino. É um reino em movimento. O reino é dinâmico. O reino é como um dínamo. Quem aqui já andou de bicicleta com um dínamo? Só os mais antigos. Deus abençoe vocês. Eu também já andei muito. E quanto mais força você fazia, mais o farolzinho acendia. Você lembra disso? Era uma coisa maravilhosa. Hoje já tem bateria, né? Essas bicicletinhas. Graças a Deus tem bateria. Você fazia uma força, não era, pastor Sérgio? Com aquelas barras fortes, cheias de aqueles plastiquinhos no guidão, negocinho de cadeira nos raios, e quando ia andando ia fazendo né? Pancoso, aquele cilinho todo decorado, coisa rica. Ali onde é aquela bola da Monark, tinha uma bolsa toda decorada, geralmente era do Corinthians, ou do Santos, ou do Palmeiras. Coisa mais triste. Certo que andava faceiro, mas iluminava, porque o dínamo gerava energia. Se você parasse, ficava no escuro, mas se você andasse, iluminava. O que me faz lembrar a fala de Jesus é: se você não estiver andando para iluminar, as trevas vão te alcançar. Se você decidir parar a caminhada, as trevas vão te alcançar. O que ele está dizendo é que o reino não é estático. O reino é sempre em movimento. Que o que está em Cristo nunca pode recuar da sua missão. Nunca pode parar de sua jornada. Nunca pode entender que ele já cumpriu o que tinha que fazer. Mas que do momento em que ele recebe a vida em Cristo, até terminá-la, ele deve continuar a jornada. Que o que começou tem que concluir. Não há tempo de parar. O que Jesus nos convida a perceber é que se pararmos a luz que está em nós, Lucas 11, 32 ou 34, se não for na memória, diz que a luz pode se tornar em trevas, mediante a atitude que eu tiver para com a caminhada. Então eu queria que você olhasse para quem está perto de você. Sei que você está em família, então você pode se comunicar de maneira latente. Então diga para essa pessoa: quem disse para você que é hora de parar? Afinal de contas, a escuridão se aproxima de todos nós.
Se a gente parar a jornada, a escuridão vai se aproximando. Então Jesus nos orienta em João 12: caminhe, não é hora de parar ainda, não é hora de descansar, não é hora de jogar a rede no armário, não é hora de aposentar a chuteira, não é hora de você achar que chegou o fim, não é hora de você simplesmente sentar no banco e dizer: amém, vou aguardar Jesus voltar agora. Ao contrário, a luz ainda está brilhando, significa que é necessário continuar andando. É a orientação de Jesus. Porque se não andarmos, evidentemente as trevas nos alcançam. Mas não é o simples fato de andar que faz com que a luz em nós nasça. A luz permanecerá em nós enquanto andarmos, mas se no andar, essa luz é produzida pelas nossas atitudes. A luz, ela é gerada pela forma como a gente vive. Jesus iluminava pelas atitudes que ele tinha, pela forma como ele vivia, pelo jeito em que ele falava, pelo jeito em que ele olhava as pessoas, pela forma como ele reagia ou correspondia aos ataques das pessoas. A luz vinha não porque tinha lá um gerador de energia dentro dele igual o homem de ferro. Não, não era isso. A luz dele aparecia pelas suas atitudes. O Evangelho de Jesus é simplesmente uma compilação de suas atitudes. O que Jesus deixou em palavras é nada mais do que as suas atitudes para que as seguíssemos. A premissa básica do Evangelho é as atitudes de Jesus em texto. Simples assim. Tudo que Jesus pregou é tudo que Jesus viveu. E muito mais do que ele viveu, não deu tempo de ele colocar em palavras. Justamente, o próprio Lucas diz que ele escreve a Teófilo não somente aquilo que Jesus começou a fazer, mas também a ensinar. E que muitas outras coisas iriam ficar para trás, que não daria para ele contar tudo no livro. Tal era a vivência de Jesus. Uma prática, atitudes, resultados, ações. Por isso, se a gente quiser caminhar e iluminar o mundo em trevas, bem, algumas coisas é necessário que a gente siga Jesus. E a primeira, eu preciso copiá-lo. É que tenhamos de igual modo como Jesus. E possamos viver nesse mundo, buscando alcançar uma pureza de alma e pureza de coração, a ponto de não sermos achados dignos de acusação. Que a nossa vida diária possa ser tão limpa, que se alguém nos acusar de alguma coisa, esteja incluído nas palavras de Jesus de Mateus 5,11, dizendo que se as pessoas mentindo contra nós fazemos mal, então glorifiquemos a Deus e as abençoemos. Mas do mesmo modo, seguir a orientação do apóstolo Pedro, que nos escreve no capítulo 2 de sua primeira carta, e o versículo 12 dizendo que se nós de alguma maneira fomos vituperados, xingados, blasfemados pelas pessoas que nos veem andar, que estas mesmas pessoas têm que glorificar a Deus, porque ainda que falam mal de nós, glorifiquem a Deus pelo nosso bom procedimento cristão. Devemos viver de tal maneira que as nossas atitudes reflitam a luz do Cristo, reflitam o que Jesus vivia, um coração puro. E quando se fala de um coração puro, o leque é gigantesco que eu não tenho nem condições de falar. Coração puro que não busca malícia em tudo, que não inveja, que não cobiça, que não adultera, que não corrompe, que não deseja a mulher do próximo ou o homem da próxima, que prefere se manter intacto, mas em Deus, porque sabe que a luz que está nele não é dele, e que essa luz se apaga se a atitude for inversa. Coração puro
que paute a sua vida pela palavra de Deus, que não tem o seu caminho no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem anda no meio de conversas e chocarrices com palavras e gestos obscenos, mas que anda pautado a sua vida naquilo que espera que os outros vejam o Cristo em si mesmo, que pregue mais com a vida do que com as palavras. A luz que irradia de nós é quando tivermos a ousadia de nos mantermos intactos dessa forma, guardados em Deus. Mas da mesma maneira, é necessário seguirmos essa trilha sem parar. Diz Jesus que se você parar, o mal que você foge dele te alcança. Se o mundo é impuro, Ele nos tirou do mundo impuro e nos orientou para ter um coração puro. Então está nos dizendo, caminha no caminho estreito em direção à porta estreita. Mas se eu parar, a impureza que me segue me alcança. De igual modo, Ele me ensina a buscar um coração humilde, um coração que reconheça o seu tamanho. As orientações bíblicas são vastas. Certa feita, o apóstolo Paulo diz: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Se entendêssemos essa premissa, empregados já considerariam seu patrão superior, mas patrões considerariam seus empregados superior, não em trabalho, mas em amor. Empregados fariam seu serviço como a Deus, patrões tratariam seus empregados como se trata filhos de Deus, e assim sucessivamente. Maridos tratariam suas esposas como a noiva do Cordeiro, as esposas tratariam seus maridos como reflexos do Cristo que as ama. Jesus ensina, tenha um coração humilde. Pedro nos fala na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 6, dizendo: vocês devem lançar toda a vossa ansiedade no Senhor, mas antes disso ele disse: humilhai-vos. Todos os seus pensamentos serão corrigidos quando você decidir submeter-se em humildade ao controle e o domínio do Espírito Santo. Se quisermos iluminar, não adianta sermos orgulhosos, jactanciosos, bater no peito porque eu posso, eu faço, eu digo. Tiago nos orienta certa feita, ele diz: se vocês são bobos, ele diz, vocês dizem amanhã eu vou em tal lugar, amanhã vamos fazer tal coisa. Ele diz: loucos, você não sabe se você vai amanhecer vivo amanhã. Não te lembra que é apenas o pó dessa terra, como um vapor que logo se esvai. Deveria dizer: se Deus quiser, amanhã eu farei. Se Deus quiser, amanhã eu irei. Submeter-se em humildade ao domínio do Cristo. Por quê? Porque do momento em que o Cristo me chamou a segui-lo, eu deixei de ser dono de mim mesmo. Não mais pertenço a mim, mas agora tudo é dele. Sua vida é dele, o dinheiro que você tem no bolso é dele, sua empresa é dele, tudo é dele. E se ele quiser que você cuide, ele deixa. Se ele não quiser, ele te tira, simples assim. Deus não é o nosso empregado, o nosso capacho, ou quem a gente manipula, não. Ele é simplesmente Deus. Ele faz o que ele quer, com quem ele quer, da forma que ele quer. Ele exalta quem ele quer e abate quem ele quiser. E a gente aprendeu com as canções melodramáticas de nossa geração. Estou olhando aqui no relógio para não terminar no horário, tá bom? E a gente, nas nossas canções, afirma de maneira bastante dramática, Fernando: ai, os humilhados serão exaltados e tal, tal, tal. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Não é? Humilhado vai ser exaltado. Mas a Bíblia não diz nada disso. Nunca a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que aquele que se humilha, que se humilha, isto é, que se joga em humildade, não é o que é humilhado. Porque se eu estou sendo humilhado, eu não sou humilde, sou orgulhoso. O coração humilde nunca se sente humilhado, irmão. Ele recebe qualquer coisa, passa, estou nem aí, irmão. Como que um coração humilde se humilha? Se colocando no lugar do outro que é exaltado.
Foi o que Jesus fez. Por isso ele diz: amai ao próximo. Quer se colocar na brecha do outro. Orientou-nos que após um coração humilde podemos iluminar assim, se nessa caminhada tamanha da qual Jesus nos colocou, tivermos de igual modo copiando Jesus e buscarmos ter, assim como Ele, um coração completamente entregue ao seu Deus e disposto a ir até o fim, lutar e fazer o que for possível para entregar-se por completo ao comando e ao controle de Deus, não com reserva, mas como Deus, sendo de Deus. Significa dizer que deveríamos nós querer iluminar o mundo sendo o Senhor, o primeiro e único lugar de nossa vida sendo dele, a pessoa mais importante sendo Ele. Vivemos de tal maneira que parece que Deus sempre é em segundo lugar. Sempre damos a Ele o que sobra, a começar por aquilo que chamamos, que afirmamos ser dele, nossas finanças. Damos a Deus sempre o que sobra. A Deus sempre aquilo que se dá para o venezuelano no semáforo. Quando puder, dou o dízimo, porque é para Deus mesmo. Quando eu puder, eu vou dar uma oferta legal. Por enquanto eu vou dar só o que sobrou para Deus. Nós tratamos Deus de uma forma tão diferente do que Ele nos trata, mas esperamos que Ele nos dê o seu melhor. Quem sabe tivéssemos a ousadia de dizer: Deus, me trata só um pouquinho do jeito que eu te trato. Dê a mim apenas aquilo que eu dou a ti. Como seria a nossa vida? Um coração totalmente entregue a Deus não vai se preocupar com as coisas desse mundo. Não vai gastar o seu tempo tentando vivenciar as angústias desse mundo. Mas vai pautar a sua vida em obedecer e agradar ao Pai, como fez Jesus. De igual modo, se quisermos iluminar nessa estrada que estamos a caminhar, temos que seguir o exemplo de Jesus, no mesmo molde que Jesus. A luz que está dentro de nós nos convida a sermos confiáveis. O mesmo Jesus que era confiável de Deus e as pessoas, é o mesmo que nos convida a seguir os seus passos, sermos confiáveis. Pergunte para quem está pertinho de você com muito amor. Pergunte: Deus pode realmente confiar os seus tesouros em suas mãos? Somos tão confiáveis a ponto de Deus entregar a chave do reino em nossas mãos? Imagine isso. Ele espera que a nossa palavra seja sim e não. Sim e não. Sim, sim, não, não. O que passar disso, disse Jesus, é de procedência maligna. Confiáveis. No dia de Ano Novo eu me senti um lixo, porque eu não pude cumprir uma palavra com o pastor Sérgio. Escrevi uma mensagem pedindo perdão com cara de choro, por conta de que falei e não pude cumprir. Dói no coração. Existem coisas que a gente aprende a dar valor dentro de nós. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, depois de muitos percalços, é o valor da palavra. A palavra é a única coisa que a gente tem de valor. O dinheiro não vale nada, irmão. Não vale nada. A única coisa que vale é a palavra que você dá. Porque o dinheiro, o outro pode chegar e oferecer mais e a pessoa vai. Mas se você tiver palavra, podem te oferecer o mundo, mas a tua palavra está a tua honra. É por isso que o terceiro mandamento questiona Deus a Israel sempre, que no seu nome está a sua honra, é a sua palavra que está em jogo. E Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Por isso, seja confiável. É o único meio de a gente seguir as pegadas de Jesus e iluminar o mundo mal. Agora, Jesus disse, eu quero concluir essa mensagem. Jesus disse, não pare agora. Chacoalhe o ombrozinho abençoador de seu irmão e diga por favor a ele, diga, não é hora de você parar.
Porque se pararmos agora, querido irmão, as trevas nos alcançam. Disse Jesus: olha, vocês caminham enquanto tem luz, porque quando chegar a noite ninguém pode caminhar. Caminhem enquanto vocês estão iluminados, porque enquanto estiverem iluminados, as trevas não os apanham. Mas se chegar o dado momento em que você parar, as trevas irá te acompanhar, irá bloquear você. E saiba disso. É preciso compreendermos a fala de Jesus, justamente porque não é hora de descansarmos ainda. Começamos a enfrentar uma pandemia, e perdoe-me dizer a você que coisas piores biblicamente virão. Situações muito piores virão a esse mundo. Pandemias piores virão a esse mundo. Crises econômicas piores virão a esse mundo. Situações desastrosas virão sobre o nosso país. Terremotos, catástrofes gigantescas, tsunamis incríveis. Baías aqui no Brasil serão devastadas. Crises de grandes inundações. O nosso país viverá isso entre o princípio de dores. O que faremos então? Vamos parar e morrer? Vamos sentar na nossa poltrona e dizer: já que tudo vai piorar, para que eu vou tentar? Já que tudo vai se acabar, para que eu vou levantar segunda-feira cedo e trabalhar? Porque ainda estamos no mundo, e não importa o que vem pela frente, importa o quanto a gente vai iluminar enquanto vive. É o nosso viver, trabalhando, vivendo, glorificando, sofrendo e chorando. Os que levam, os que buscam e levam, os molhos andando e chorando, sempre, sempre, sempre terão consigo as recompensas. Então não importa o que vem pela frente, não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de jogar a toalha. Quem te orientou a parar está enganado. Quem colocou no teu coração o desânimo, a largar tudo, cansei, vou ficar em casa, vou assistir pela internet, está enganado. Não é hora de parar, é hora de encarar, é hora de levantar a cabeça e dizer: ei, o caminho ainda está sendo trilhado, a luz ainda está brilhando. Agora, se a luz dentro de você parou de brilhar, então é hora de reacendê-la. Ela não pode dominar você. Perceba que somos nós detentores das promessas do Pai. Eu amo o texto de Paulo, e ele cita de maneira tão contundente, 2 Coríntios 1:20, ele diz assim: que todas as promessas de Deus têm nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus Pai, por nosso intermédio. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que Deus prometeu já tem nele o começo e o cumprimento. Tudo que Deus disse já está liberado para efetivar. Entende? Significa dizer que tudo que Deus falou já está pronto. Tem nele o sim, como por ele o amém. Agora há uma diferença. E permita dizer apenas isso aqui para a gente concluir o termo. Quantos creem nas promessas de Deus aqui para a sua vida? Levante a mãozinha. Você realmente crê no que Deus prometeu? Tem dois tipos de promessas de Deus: aquelas que Ele prometeu na sua palavra de maneira universal, que a gente recebe-as pela fé, e aquelas que Deus lhe fez de maneira individual, que essas é com você e Ele. Mas todas as promessas, mesmo aquelas que recebemos de maneira individual, estão vinculadas com a palavra. Nada Deus diz fora de sua palavra, nada. Tudo que Deus prometeu a alguém está vinculado à sua palavra, é ou não é? E condicionado à sua palavra. Essa é a base. Então entenda, todas as promessas dele já foram dadas a nós. Agora há uma diferença grande entre Deus dá-las e a gente recebê-las. Por quê? Porque a promessa é dada, mas quem tem que buscar somos nós. A promessa foi lhe ofertada, mas quem tem que lutar por ela somos nós. Nada de Deus vem de graça nas minhas mãos, irmão. Nada. Os céus não vai abrir um baú de pedras preciosas e derramar no meu quarto e dizer: vai filho, vende, faz dinheiro para você. Nada. Nada. Nem a nossa salvação veio de graça.
ela custou o sangue precioso de Jesus. Por isso foi nos dito por Pedro que fomos comprados por alto preço. Perceba, se queremos as promessas de Deus, há uma etapa a ser cumprida, há um caminho a ser trilhado. Conversávamos, acho que ontem, sobre isso com o pastor Samuel. Há um caminho a ser trilhado. Deus deu as promessas a Abraão, mas disse: prepara os teus filhos para recebê-las. Deus deu a promessa a Jacó, mas disse: prepara os teus filhos para que no futuro as recebam. A promessa que Deus fez a Abraão, que receberam foram os seus tataranetos 400 anos depois. Mas só receberam por quê? Porque tiveram que enfrentar os amalequitas, os saduceus, os cananitas e todos aqueles que moravam nas terras a serem conquistadas. A terra está lá, a bênção está lá. Agora diz Deus: vai e cavuca. O machado está aí, vai e corta a árvore. A terra está aí, vai e planta. Então eu sento em minha poltrona e Deus me disse que eu terei uma grande colheita. Então eu vou sentar numa poltrona dessa e vou contratar um Netflix. Vou escolher umas 20 séries da boa, aquelas séries que tem 400 capítulos. E vou sentar ali e vou dizer: Senhor, estou pronto para receber tua promessa. Manda que teu servo quer. Quanto tempo eu vou esperar? Eu vou chegar a um tempo em que a funerária Bom Jesus vai me levar para o jardim secreto, e eu esperando a promessa chegar. Chacoalha o ombro do seu irmão e diz: não é hora de parar, a promessa está logo ali. Arregaça as mangas, irmão. Arregaça as mangas e vai para cima. Faz currículo, entrega em tudo quanto é loja. Sabe? Vai para cima. Coloca a mercadoria nas costas e bate de porta em porta. Vai para cima. E você acha que eu não fiz isso há poucos dias com meus livros e vou continuar fazendo? Eu vou pegar perfume agora para vender também? Junto com meus livros, porta em porta? Ué, se quiser, né? Enfim. Vamos para cima. Se vale sustentar uma família com a venda de um produto, eu vou para cima. A promessa é grande, mas ela não vem de graça. Deus nunca abençoa quem gosta de vagabundagem. Deus abençoa gente que gosta de trabalhar. É por isso que quem faz muito, Deus dá mais coisa para fazer. É por isso que quem tem, Deus dá mais coisas para o cara administrar. Porque não tem medo de trabalhar, não tem medo de levantar cedo, não tem medo de ir para cima, não tem vergonha de vestir uma roupa suja e trabalhar. Não tem medo de derramar sangue das mãos. Eu não sei como construímos uma geração que fica aguardando as promessas do céu caírem enquanto estão assentados nas poltronas das igrejas. É o evangelho falso que foi pregado e anunciado a esta geração. É por isso que o autor de Provérbios diz: vai ter com a formiga o preguiçoso, vê as suas obras e ser sábio. Que durante o verão ela junta toda a sua comida, para que durante o período do inverno ela fique lá dentro de sua casa, sossegada, enquanto o mundo está morrendo lá fora. Então quer saber? Não é hora de parar, é hora de você se preparar. É hora de treinar, é hora de investir, é hora de avançar, é hora de ir para cima, é hora de lutar. Um dos exemplos que a gente tem aqui é essas redes de comunicação, através dessas mídias que temos hoje. Há mais de 5 anos, quando começamos isso aqui, eu trouxe isso do Paraná e foi uma luta durante 2 anos para convencer os irmãos a acreditarem nesse projeto. Ainda não chegamos lá, mas estamos quase lá. Mas ai, se nós não tivéssemos empreendido. Ai, se nós não tivéssemos tido a coragem de inovar. Grandes igrejas perderam milhares de pessoas porque não conseguiram transmitir nada para ninguém. O tempo é de se preparar, irmão. O tempo não é de se acomodar. O tempo é de arregaçar as mangas e fazer tudo o que puder para o reino de Deus crescer.
Se não perceba, concluo. Deus não nos fez uma promessa de muitas almas nessa cidade? Deus não nos prometeu dourados com muitas almas salvas? Não podemos ficar aqui dentro da igreja esperando elas virem. Não podemos. Temos que sair dessas quatro paredes, irmão, e ir em todos os cantos e valados possíveis, relacionar com pessoas e trazê-las a Cristo. Isso não é um chamado, uma orientação de Jesus a mim, pastor, e aos demais pastores da nossa equipe. Ao contrário, Ele está dizendo: vocês todos têm que caminhar. O ID é para todos. A proposta é para todos. O que Ele diz a João é: todos vocês caminhem enquanto tem luz. Senão as trevas os acompanham. Como já citei há pouco, o reino de Deus é dinâmico, em movimento. E se não mantivermos esse movimento, então as trevas irão nos acompanhar e perderemos tudo o que imaginamos. É justamente por o reino viver, ser em movimento, que a orientação de Jesus é: não pare. Continue seguindo as três principais ordens de Jesus. Fique em pé enquanto eu as cito para você, por favor. Enquanto o reino está se movimentando, ele se movimenta em cima de três eixos. Todo o reino de Deus, escute, se movimenta em cima de três eixos. Diga comigo: ore mais. Não. Diga com mais vitalidade para quem está do seu lado. Diga: ora mais. Esse é o primeiro eixo, é o primeiro eixo de ordem de Jesus. Orai sem cessar, buscai o reino de Deus, busquem em Deus em oração todas as coisas. A segunda ordem de Jesus, diga para quem está ao seu lado com muita ênfase, diga: querido irmão, ame mais. Jesus disse que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. A terceira ordem de Jesus é: ide mais longe. Foi um bom ensaio. Primeiro, segundo, terceiro. Boa coisa. Outra vez. É hora de parar. É hora de ir. Não é hora de parar. Então grite bem alto: é hora de ir. Então esse ano eu te convido a orar mais, a amarmos mais e irmos mais longe. É hora de entrarmos em lugares onde nunca entramos. É hora de invadirmos casas que nunca invadimos. E saiba que se nós pararmos, o diabo vai arrancar pessoas daqui de dentro para o seu mundo. Se nós não tirarmos pessoas do mundo dele, ele arranca pessoas do nosso mundo. Entende? É por isso que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra usada por Jesus de prevalecer é a palavra katsousin, que tem a sua tradução literal, um pouco diferente de prevalecer. É a palavra suportar ou resistir. Significa dizer que ele edificará a sua igreja e as portas do inferno não resistirá. Não é o inferno atacando nós e nós nos defendendo. É a igreja indo onde o inferno escraviza as pessoas e tirando elas de lá. Eles não irão resistir se a gente caminhar. Sabe por que o inferno resistiu até agora, Vanilton? Porque a gente se acomodou. Então ele criou força. Mas se a gente decidir, hoje é o terceiro dia do ano, se a gente decidir que esse ano
Nós vamos caminhar enquanto a luz nos ilumina. O inferno não vai resistir. Quantos creem nisso? Então ore mais, ame mais, ide mais longe. Em nome de Jesus, quero orar com vocês. Não vou te convidar a vir à frente. Não sei se o pastor quer terminar com uma canção, fica à vontade. Se tiver. Em nome de Jesus o Cristo. Se alguém aqui essa noite, por alguma razão, seja ela qual for, fez com que a sua jornada fosse interrompida, seja qual for a razão, teu ânimo abaixou, a tua fé enfraqueceu, a sua caminhada está quase parando. Então eu quero te convidar a esta noite a recomeçar, realinhar-se com o Senhor e voltar a andar. A você que parou com o seu ministério, com a sua chamada, com aquilo que você desenvolvia para o Senhor, em nome de Jesus, retome hoje. Mas também quero falar com você. Você que está se sentindo distante de Jesus e que de fato parou tudo. E você sabe que alguns tentáculos das trevas já prenderam algumas áreas da sua vida. E esta noite você deseja entregar a sua vida para Jesus, como sendo Ele o único Senhor de sua vida. Onde você estiver, seja aqui no templo ou aí na sua casa. E é evidente que aí na sua casa eu não consigo ver. Mas aqui no templo, se houver alguém aqui essa noite que queira fazer um concerto com Jesus, entregando a sua vida para Ele, ou reconciliando-se com Jesus, aí mesmo no seu lugar, eu só vou te pedir, enquanto estamos de cabeça baixada orando, só vou te pedir que você dê um sinalzinho com a sua mão. Se houver alguém aqui essa noite que decide dizer a Jesus: eu, Senhor, eu quero recomeçar de onde parei, eu quero iniciar uma nova jornada contigo. Onde você estiver, levante uma de suas mãozinhas. Ali tem uma mãozinha levantada, glória a Deus. Outra mãozinha lá atrás, outra aqui no meio, glória a Deus. Aí no seu coração, isso. Feche seus olhinhos. Paizinho querido, é no nome de Jesus. A tua palavra foi ministrada. As pessoas que estão aqui, tanto quanto estão em casa, entenderam de acordo com a tua vontade. É conforme a tua palavra, conforme a tua orientação, que o teu Espírito comunicou ao coração dessas pessoas a tua verdade. Aqui no templo, Senhor, 3 pessoas. Eu sou muito grato a Ti por elas. 3 pessoas estão nos seus corações afirmando a Ti que precisam recomeçar a jornada, que precisam de forças para vencer as tentações do dia a dia, que precisam de ânimo para aguentar a pressão da vida. Mas, Paizinho, se elas levantaram as mãos é porque elas esperam a sua ajuda. E eu sei que o Senhor quer as ajudar a partir de agora. Então é como igreja, Senhor, que oro por esses irmãos, assim como oro por aqueles que estão em suas casas e que agora estão sendo alcançados pelo Teu Espírito. E de igual modo, Senhor, eu peço pela igreja que aqui está, que nos ajude, Senhor, a não parar a jornada. E que se em algum momento pensamos em desistir, que a nossa fé seja esta noite reforçada. Que possamos renovar os ânimos, Senhor, e sair daqui dispostos a caminhar até que a luz nos conduza à porta estreita. Que esse seja o tempo, Senhor, em que o Teu exército seja fortalecido, em que a noiva seja preparada e que esse evangelho seja levado aos lugares mais distantes. Então, Senhor, nos comprometemos em orar mais, em amar mais e em ir mais longe para cumprir o Seu ID.
Eu peço a tua bênção sobre cada pessoa que está aqui, Pai. Muito especialmente sobre estes que levantaram as suas mãozinhas. Que seus coraçõezinhos agora mesmo sejam preenchidos pela presença gloriosa do Espírito Santo. E que ao saírem daqui, Senhor, a tua presença os acompanhe. Que essa noite seja uma noite de reencontro contigo, uma noite de paz. Que ao deitarem em suas camas, Senhor, possam sonhar com a tua glória. E que ao amanhecer o dia de amanhã se levantem com o ânimo, como se a tua unção os revestisse uma vez mais. Eu peço isso à tua noiva de igual modo. Que o teu reino venha sobre nós e que a tua graça inunde as nossas vidas. Eu lhe peço isso em o nome precioso de Jesus o Cristo, que vive e reina para sempre, hoje e sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, que a paz gloriosa de Jesus o Cristo e que a bênção preciosa da presença do Espírito Santo esteja de contínuo na sua vida. E todos os que creem digam comigo amém. Vá em paz, Deus te abençoe. Um grande abraço enquanto essa canção é cantada. Deus te abençoe. Vá em paz.